A planta de que eu vou falar hoje é uma melão de São Caetano. É uma espécie nativa tanto das Américas como da África e da Ásia em grande quantidade. É da família dos melões, melancias, pepinos, das abóboras e é muito utilizado na medicina tradicional em muitos países onde ela se desenvolve e utilizam suas propriedades medicinais aí. Existe uma variedade dessa planta, principalmente na Ásia. Em vários países da Ásia você consegue encontrar para comprar em feiras, em mercados, você consegue encontrar uma variedade do melão de São Caetano. Ela não se chama lá melão de São Caetano, se chama melão amargo. Ela é maior, parece do tamanho de um pepino, toda enrugada na parte de fora, mas dentro é igual. Quando você abre ele, ele tem as mesmas sementes branquinhas envoltas numa película vermelha, adocicada. O nosso melão de São Caetano é uma versão mais rústica, é um melãozinho menor, ele tem mais ou menos de 3 a 10 centímetros de comprimento. Ele é uma trepadeira vistosa, então ele cresce muito rápido e ocupa grandes espaços. A gente encontra em todo o Brasil, na sua região, tem melão de São Caetano. Se você observar, tomar contato aí com a folha, com o fruto, com as flores, você vai perceber que perto da sua casa nasce melão de São Caetano. Tanto as suas folhas quanto os seus frutos, suas sementes são utilizadas medicinalmente, tanto para problemas de infecções, de inflamações, como cicatrizante, contra cólicas menstruais, para problemas de pele. Bom, mas agora vamos falar então das qualidades medicinais deles que foram testadas cientificamente. Para começar, contra gastrites e úlceras, o fruto do melão de São Caetano demonstraram uma ação excelente, tanto em reverter as inflamações das gastrites, quanto de acelerar a cicatrização das úlceras gástricas. E além de acelerar a cicatrização, também protegendo contra a formação das úlceras gástricas. No caso da fertilidade, os frutos dele também podem ser usados como uma espécie de pílula do dia seguinte, ou de anticoncepcional. Por quê? Ele causa, primeiro, uma baixa fertilidade, uma baixa produção de gametas, sejam óvulos ou espermatozoides. Ele reduz bastante essa produção. No caso das mulheres, ele suprime a ovulação, então a mulher não ovula enquanto está tomando o melão de São Caetano. Veja, é uma planta. Então, assim, eu estou dizendo que a mulher não ovula durante o processo porque foi testado com cobaias e realmente as cobaias tiveram uma redução muito expressiva na ovulação. Mas não é uma garantia de 100% de que vai funcionar com você ou de que vai funcionar com qualquer outra pessoa. É uma possibilidade que a planta traz de reduzir a ovulação. Se ele demonstra essa capacidade de reduzir a ovulação expressivamente. E ainda no caso de haver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ele impede a nidação, que é a fixação desse embrião que se forma na parede do útero. Então ele é eliminado, que é o mesmo processo que a pílula do dia seguinte faz. Ela impede a nidação do embrião na parede do útero. No caso dos homens, tomando os extratos, o suco do fruto do melão de São Caetano, vai ter uma redução na produção de espermatozoides. Mas de qualquer forma, esses efeitos de infertilidade, quando você para o uso do melão de São Caetano, eles se suprimem também, ou seja, você volta progressivamente, com o passar do tempo, à sua fertilidade normal. Como antibiótico, o melão de São Caetano também teve uma ação muito interessante. As folhas do melão de São Caetano, o extrato feito com as folhas, quando eu falo extrato, você pode fazer tanto chá, é um extrato à base de água, quando você pode fazer a tintura, que é um extrato à base de álcool e vai ser muito mais concentrado do que o chá. Mas o extrato feito com as folhas do melão de São Caetano combateu vários tipos de bactérias do grupo Staphylococcus, que é um grupo de bactérias que causa várias infecções no nosso organismo. Elas vivem sobre a nossa pele, na nossa mucosa e são oportunistas. Quando o nosso sistema imunológico baixa, elas invadem nosso organismo e causam infecções. Então, se você passar por um desses processos, as folhas do melão de São Caetano podem ser excelentes combatendo esse tipo de bactéria. Como anti-inflamatório, os frutos do melão de São Caetano também demonstraram uma ação anti-inflamatória fantástica. Combateram inflamações, além de melhorar o perfil glicêmico, ou seja, além de regular a nossa glicemia, ele também teve uma ação anti-inflamatória muito interessante. Os extratos dos frutos do melão de São Caetano também demonstraram ação analgésica, ou seja, eles combateram dores. E no caso das pesquisas que eu li, a avaliação era sobre dores causadas por medicamentos quimioterápicos. Então, existem alguns medicamentos que causam hiperalgesia, significa só um excesso de sensibilidade à dor. E nesse caso, os frutos do melão de São Caetano reduziram a sensação de dor. Então, podemos considerar que os frutos do melão de São Caetano são bons analgésicos também. Popularmente, as sementes do melão de São Caetano são utilizadas como vermífugos. Se tritura as sementes, pode-se fazer um chá ou misturar essa massa triturada com banana, por exemplo, ou com abacate para a criança comer. Mas as pesquisas que eu encontrei não falavam da semente, falavam das folhas, o extrato das folhas. E foi testado contra a facíola hepática, que é um tipo de verme colonizador do nosso
nosso fígado. E durante a pesquisa, verificou-se que o extrato das folhas do melão de São Caetano inibiu o desenvolvimento dos ovos da facíola hepática, reduzindo muito a sua população, demonstrando uma atividade vermífuga muito interessante. Como fungicida também, o extrato das sementes do melão de São Caetano foi testado contra vários tipos de fungo e demonstrou uma ação fungicida bem interessante. Então, no caso de micoses, frieiras, pé de atleta, panos brancos, candidíase, eu utilizaria as folhas e as sementes do melão de São Caetano para fazer emplastos ou para fazer ungüentos com óleo para passar nessas áreas e você vai ter uma excelente ação fungicida. No caso de isquemia cerebral, o que é isquemia cerebral? Você tem uma veia que percorre o cérebro e por algum motivo essa veia é obstruída, então há uma interrupção do fluxo de sangue naquele trecho do cérebro. Por conta dessa interrupção, que pode ser temporária ou não, né, normalmente ela é temporária, por conta dessa interrupção há uma falta de oxigenação e de alimentação para as células cerebrais naquela região. Por conta disso, a morte das células cerebrais. E havendo morte das células cerebrais, a gente pode ter, por exemplo, perda de visão, de fala, perda de sentidos, perda de coordenação motora, de movimentos, dependendo da área do cérebro que é afetada. O uso dos frutos do melão de São Caetano, neles existe um polissacarídeo, que é uma substância que está presente nesses frutos, e ela teve uma ação de melhorar o quadro geral de pessoas que tiveram isquemia cerebral, inclusive evitando a morte das células cerebrais. Ainda falando sobre os polissacarídeos presentes nos frutos do melão de São Caetano, eles também têm uma atividade muito interessante sobre o infarto, sobre a saúde do coração. Esses polissacarídeos foram isolados e foram testados, demonstrando uma capacidade de melhorar o quadro geral de pessoas que tiveram infarto. Eles foram administrados durante 25 dias, esses polissacarídeos. Veja, é uma substância que foi retirada da casca do melão de São Caetano, então a gente compreende que a casca do melão de São Caetano, né, aquela casca amarela, tem grande quantidade desses polissacarídeos. Então, no caso, a gente não tem o polissacarídeo separado, mas a gente pode usar o suco do fruto buscando as mesmas propriedades medicinais. Durante esses 25 dias de administração, que se percebeu? Que reduziu-se o inchaço do coração, por conta do infarto, que reduziu a necrose de tecido do coração, ou seja, a morte do tecido do coração, reduziu a inflamação do coração e a morte de células cardíacas. Tudo isso foi melhorado, foi minimizado com o uso dos polissacarídeos presentes na casca do melão de São Caetano. Contra a obesidade, as taxas de colesterol, o melão de São Caetano também, em várias pesquisas, é muito relatado como uma planta, os frutos do melão de São Caetano, como uma planta capaz de reduzir as taxas de colesterol. Então, se você sofre de colesterol alto, triglicérides alto ou de obesidade, usar os frutos do melão de São Caetano pode ser excelente para auxiliar no seu tratamento. É preciso tomar alguns cuidados no consumo exagerado do melão de São Caetano. A gente tem que sempre observar as dosagens, né? Para você fazer um tratamento, normalmente a gente utiliza 1 colher de plantas picadas para cada xícara de água se você for fazer o chá. Se for o caso de usar as folhas, no caso dos frutos, eu recomendo fazer o suco. Aqui no Brasil você vai encontrar o melão de São Caetano pequeno. Se você encontrar para comprar no supermercado o melão de São Caetano grande, então você pode cortar ele ao meio. E você pega 2 pequenos ou metade de um grande e bate com água, faz um suco e toma como tratamento. Pode bater tanto a casca amarela dele, a casca externa do fruto, quanto as sementes junto, tudo pode bater junto, não tem problema nenhum. E quando forem as folhas, você pode tanto fazer os emplastros, se for para uso tópico, quanto você pode fazer também o chá, não tem problema nenhum, reservando a quantidade de 1 colher de planta picada para cada xícara de água. Problemas que podem ser causados pelo uso excessivo do melão de São Caetano é, por exemplo, infertilidade. Ele pode causar infertilidade, mas esse é o processo que acontece durante o uso do melão de São Caetano. Quando você suspende o uso, a produção de células reprodutivas, né, sejam óvulos ou espermatozoides, é retomada normalmente, mas durante o processo do uso pode acontecer infertilidade. Pode acontecer hipoglicemia se você tomar demais o melão de São Caetano. E você não tem diabetes, para pessoas mais sensíveis pode acontecer hipoglicemia. Então precisa estar observando as reações do seu corpo. Às vezes a pessoa fala assim, eu passei mal, fiquei tonto, suei frio. Era hipoglicemia, então você tomou demais o melão de São Caetano. Em alguns casos pode causar também alterações do fígado, o excesso do melão de São Caetano, pode causar problemas hepáticos e pode causar um problema chamado favismo, que é um tipo de degradação das células vermelhas do sangue. É um tipo de anemia que causa, então também é preciso observar se você não tem reações ao melão de São Caetano. Mas respeitando as dosagens recomendadas, não há um risco alto, né? Eu li várias pesquisas e na maioria delas não houve nenhum tipo de alteração de rim, fígado e coisa e tal, somente em dosagens muito elevadas. E no caso de mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, não é recomendado de maneira nenhuma o uso do melão de São Caetano. Para as mulheres grávidas, porque ele é abortivo, ele causa o descolamento do embrião ou do feto da parede do útero, pode causar até má formação. E no caso da amamentação, porque
que os princípios ativos dele podem contaminar o leite materno. Esse foi o melão de São Caetano, uma planta maravilhosa, uma planta incrível que vale muito a pena utilizar. Se você sofre de algum desses problemas, não perca tempo, utilize melão de São Caetano, vai ser muito eficiente para tratar o seu problema. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente saber que o vídeo chegou até você.